Alberto Oliveira Pinto é um escritor angolano que nasceu e cresceu em Luanda antes da descolonização. Uma das suas grandes conquistas foi receber prémios literários por obras como Mazanga e Imaginários da História Cultural de Angola. No entanto, foi com o lançamento do livro História de Angola que ele verdadeiramente se destacou e deixou o seu marco no público. Esta obra abrangente, que traça a história do país desde os tempos antigos até os dias de hoje, levou a ser reconhecido como um dos mais prominentes historiadores e escritores angolanos. O seu canal no YouTube, Lembra-te Angola, é amplamente conhecido por partilhar histórias e curiosidades fascinantes sobre o passado do país. Atualmente, está a relançar o seu livro Eu, a Sombra da Figueira da Índia, através de uma editora angolana, demonstrando o seu contínuo compromisso com a literatura e a preservação da cultura angolana. Alberto, muito boa tarde e muito bem-vindo ao nosso programa. Nádia, como está? Vamos andando. Vamos andando, sim senhora. Andando agora em Portugal, não é? Como a infância passada em Angola, agora crescido em Portugal. Mas antes de passarmos para a nova obra, gostava de agradecer, porque eu sou de Cabinda, então fazer aqui um agradecimento especial em nome de todos os Cabinda, porque eu sei que Alberto é uma figura importante para quem queira estudar a história de Cabinda, nomeadamente por causa da obra Cabinda e as construções da sua história. Eu ainda não li, confesso, e já estive aqui também em off a falar com o autor e ele diz-me que está esgotada a obra. É verdade, foi a minha tese de mestrado já no início do século. A edição é de 2005, 2006, escreveu. Ainda estava eu em Cabinda nessa altura. Pronto. E escrevi ainda mesmo nos primeiros anos, 2000, 2001, 2002, mas marcou. Eu confesso, eu sou angolano, de Luanda. Eu nunca fui a Cabinda. Nunca foi a Cabinda. Eu lidei com algumas pessoas da comunidade Cabinda, nomeadamente um mais velho que eu conheci quando era criancinha, o senhor Papo Seco, que aparece que é personagem agora aqui de Eu, a Sombra da Figueira da Índia. E depois vai ser personagem de outros livros meus, ele persegue-me sempre. Mas era a única referência que eu tinha à Cabinda e à comunidade cabindense em Luanda. Mas quando chegou a hora de fazer mestrado, no final do século, na viragem do século, o meu saudoso professor e orientador Alfredo Margarido achou que era um tema importante para abordar. E depois, pronto, eu estudei, sobretudo, a história de Cabinda até ao Tratado de Simlambuco e até à ocupação portuguesa. Sim. Porque foi uma ocupação após o tratado. Mais tarde vim a colaborar com o Cédric Carvalho, justamente sobre Cabinda, e, curiosamente, é graças ao Cédric Carvalho e à sua Elivul que estou a reeditar o meu primeiro livro, Eu, a Sombra da Figueira da Índia. Eu, a Sombra da Figueira da Índia, foi lançado há 40 anos atrás. Foi escrito há 40 anos. E foi lançado por uma editora portuguesa. E agora, reeditado, 40 anos depois, está a ser lançado por uma editora angolana. Exatamente. Bem, ele foi... há 40 anos foi quando eu escrevi. Eu tinha 21 anos. 21 anos. Portanto, não é muito difícil adivinhar a minha idade hoje. Porque eu acho que quando a gente escreve um livro, a gente vai revendo, vai retocando, etc. Mas eu penso que aquilo que antigamente a gente chamava o borrão, portanto, que é a base de um livro, seja ele, sobretudo de ficção, que é o caso, sobretudo um romance, mas também acontece até com os próprios ensaios, o momento que a gente faz o borrão é quando ele nasce, é o aparelho respiratório do livro. Portanto, isso foi em 1983, 84, eu tinha 21, 22 anos. Claro que eu naquele tempo era desconhecido, andei anos a bater a portas de editoras e publiquei a primeira edição, foi o primeiro livro que publiquei, já em 1990, portanto há 33 anos. E era, de facto, as edições de Afrontamento do Porto. E, embora já na época o livro tenha sido lido por... Eu ainda não tinha regressado à Angola naquele tempo, em 1990, só regressei à Angola em 1996, onde, aliás, fiz apresentações de Eu, a Sombra da Figueira da Índia, em 97, na União de Escritores, não me esqueço nunca, mas era a edição portuguesa. Já havia leitores angolanos, já havia pessoas a dizer isto é um livro angolano, outros não, outros diziam que era um livro de um português. Isso é uma coisa muito interessante, podíamos falar.
eram as interpretações que o leitor português, na época, estávamos na década de 90, faziam de algumas coisas que eu falo de uma forma um pouco distorcida. Ok. Podemos inclusive juntar já também à próxima questão de qual é a sensação, Alberto, agora de ver esta obra reeditada e agora por uma editora angolana? Sim. A sensação é muito boa porque é um sonho que eu tinha há 30 anos, ou 33 anos pelo menos. Eu, como digo, o livro chegou a estar à venda em Angola, mas era a editora portuguesa. Sim. Não tinha... Tenho outros livros publicados em edição angolana, mas não este, meu primeiro livro, que fala de Angola, que fala da cidade alta de Luanda. É uma ficção sobre a minha infância, na década de 1960. Tem elementos coloniais, e não só, mas que fazem parte, de facto, da história e da cultura angolana. Mas, evidentemente, que é uma belíssima sensação. Outro aspecto, quem fez a capa das edições Afrontamento, que, aliás, já foram divulgadas por aí, está ela, estou a vê-la ali, foi feita por uma senhora com bastante qualidade, como portuense, com bastante qualidade como artista plástica, mas percebi que ela não sabia nada de Angola. Não, isto não é Cidade Alta. Não, é porque ela viu eu à sombra da Figueira da Índia. A Figueira da Índia é uma árvore que existe em Angola. Sim. Mas isto é uma ilustração que parece a Índia, com um pagode oriental. Exatamente. Andei estes anos todos à espera de ver uma capa que se relacionasse muito mais com o que eu trato, não é? E com o espírito do texto. E esta é uma fotografia tirada pelo seu pai. Acabou por aparecer esta fotografia tirada pelo meu pai. Isto é Cidade Alta, sim. Isto é Cidade Alta. É um slide tirado pelo meu pai numa manhã de domingo. Há uma coisa interessante a dizer aqui. Foi tirado pelo meu pai na primeira metade da década de 60. Isto é a Cidade Alta, mas, excetuando a cor dos edifícios, até parece a Cidade Alta agora. Porque agora é que a Cidade Alta não se vê circulação nem de veículos, nem de pessoas. Porque agora está a fechar ao trânsito. Naquele tempo, esta rua... Com este verde todo, já não temos nada disso também. É verdade, mas para mim o mais interessante é que a rua chamada Diocão, não é? Naquele tempo, hoje Rua 17 de Setembro, tinha transeuntes, tinha automóveis, mesmo as barrocas, as próprias barrocas tinham gente. Isto é um domingo de manhã. O meu pai, evidentemente, trabalhava, era bancário do Banco de Angola, trabalhava durante o dia. Isto foi uma fotografia tirada num domingo de manhã, o que mostra que as fontes... Não é um livro de história propriamente, mas tem um vício agora de historiador. As fontes nós temos que ter, mediante uma fotografia, temos que ter em conta em que circunstância ela foi tirada. Exatamente. Mas, enfim, é uma homenagem que eu faço ao meu pai, porque realmente isto é, pelo menos, uma parte da Cidade Alta. Vem a outra parte da Cidade Alta que está para trás. Sim. Esta é a Cidade Alta, vê-se a Fortaleza São Miguel, é a Cidade Alta do poder militar, não? Atrás está a do poder político e do poder religioso. Não? É onde nasce Luanda, do ponto de vista político, e continua, ainda hoje, a sê-lo, não? Exatamente. E que história é essa do Eu, a Figueira? A Figueira da Índia. Sim. É esta, dá para ver um bocadinho da árvore. Não, mas esta história, o Alberto diz que tem muita ficção, mas também é uma viagem à sua infância, Alberto. Evidentemente que tem elementos de ficção. Sim. O narrador é muito parecido comigo, até portanto, é um menino da idade que eu tinha. O próprio nome dele, o próprio diminutivo dele, era um diminutivo que eu tinha em criança, BI. Agora, um narrador, isto é complicado às vezes explicar a certos leitores, mas o narrador nunca é o autor, é sempre outra pessoa. Nunca se coloca na primeira pessoa. Não, está na primeira pessoa, é eu a contar, mas não é o Alberto Oliveira Pinto, já é outra pessoa. E as pessoas que me rodeiam, embora um deles, o tal cabindense que falei há pouco, o Papo Seco, e tantos outros, porque o povo angolano entrava lá em casa, os empregados, os jardineiros, etc. Eu ia tendo contacto com o Moceca através dele. E também tinha contacto, evidentemente, com a cidade do asfalto, porque tratava-se de uma família branca, não é? A minha, não? E as outras pessoas que moravam no Beco do Balão. Agora, de facto, não são já as mesmas pessoas que eu vi, são personagens já. E até a ficção. Por exemplo, há dois... Ainda recentemente, a minha filha, que está neste momento a preparar uma edição inglesa e que portanto, leu em inglês e leu o texto,
A minha filha achou graça. A minha filha só agora é que leu o livro. Ela tinha 2 anos de idade quando o livro saiu pela primeira vez. Mas ela disse alguma coisa que outras pessoas também disseram há 30 anos. O narrador vê-se que é uma criança a escrever, não é um adulto a falar de quando era criança. O adulto a falar de quando era criança sou eu, Alberto Oliveira Pinto. O narrador é mesmo um menino. Não é? E a minha filha não tinha percebido, agora recentemente, que há 2 personagens que eu falo, ou que eu falo não, que o narrador fala, que não são pessoas. Há um lagarto a quem eu chamo Tomé e há uma cobra a quem eu chamo Chiminha. Realmente havia cobras e lagartos ali neste jardim, mas eu não lhes dava nomes quando era miúdo. Portanto, isso é uma ficção que está no livro. Ok, mas não é a primeira obra que retrata a infância do Alberto. Não, talvez seja a primeira obra que trata a infância do Alberto, sim. É. Temos a Criança Branca de Fanon também. É muito posterior. Sim. A Criança Branca de Fanon versa sobre algo de idêntico, ou sobre pontos em comum, mas a Criança Branca de Fanon é um ensaio egostórico, é um ensaio. É um ensaio de um historiador, ou pretende sê-lo, sobre o facto colonial angolano. Aliás, há partes da Criança Branca de Fanon em que eu desmonto alguma linguagem e algum imaginário da Figueira da Índia. A propósito, portanto, é a grande diferença entre os 2 livros, e escrito muitíssimo mais tarde. Mas eles sempre diretamente ligados à infância em Angola. Passam, é mais exatamente. neste Só que a forma da abordagem é completamente diferente. Tem isso em comum, de facto, a infância em Angola, é verdade. E o tempo. Tem isso em comum. Mas há momentos em que eu desmonto a Figueira da Índia. Aliás, ao falar da Criança Branca de Fanon, ocorre-me dizer uma coisa que eu penso que é importante sobre esta edição. Eu não consegui fazer nenhuma... Não alterei o texto. O texto está exatamente igual. Ele foi revisto... Quem o reviu foi a minha filha, Joana Ramiro, e o próprio Sérgio Carvalho. Por acaso, por coincidência, tem a mesma idade. Eu não consegui ler o texto, mas mantenho exatamente os termos que lá estão. Há termos hoje considerados politicamente incorretos, por exemplo, preto, mulato, carapinha, etc., que se mantêm lá. Eu desmonto isso tudo, é na Criança Branca de Fanon. Aqui mantém-se o texto tal como escrevi, enfim, vá lá, o texto o narrador é um menino de 6 anos, mas o autor é um jovem de 21 anos. Há aqui uma dupla personalidade, podemos... E agora reeditado com 60, 61. Com 60. Bateu uma nostalgia, também podemos acreditar, Alberto, porque não deixa de ser uma viagem ao seu passado. Muitas destas memórias já... muito vagas, não é? Há aqueles aspectos que muito presentes, às vezes como o cheiro, como a fotografia também ajuda muito nesta viagem. Sim. É mais o sol, sim. Mais a luz do sol do que o cheiro, mas diga. Passado esses 40 anos, tem a mesma visão? Eu vou a Luanda com muita frequência. Mudou muito Luanda? Aquela Luanda que... A Luanda como cidade mudou muito. Mas, para mim, continua a ser a mesma a Luanda. É como se fosse a mãe. Pronto, a mãe também muda muito, não é? Mas é sempre a mãe. É sempre a mãe. Quanto à nostalgia, evidentemente que quando eu regresso a Angola, sobretudo a Luanda e sobretudo à Cidade Alta, pode-se lá ir um pouco, mas vou. Ainda agora fiz recentemente um vídeo, há 2 meses, fiz lá um vídeo ali na Fortaleza de São Miguel mesmo. Para o meu programa de YouTube. Do YouTube, sim. Portanto, eu tenho lá ido com regularidade. Evidentemente que há sempre uma nostalgia, mas uma coisa é nostalgia, que eu acho que é um sentimento perfeitamente saudável e faz parte da nossa personalidade, da nossa cultura. Outra coisa é saudosismo, são coisas diferentes. Saudosismo é sempre achar que o passado era melhor e o presente está desfeito. E o presente está desfeito. Embora eu gostaria de poder circular na Cidade Alta. Eu e todos os luandenses. Bem, aquilo ali já é um bocado complicado de circular, não é? Não se pode circular por razões políticas. Sim, é isso. Portanto, aliás, estes edifícios que estamos aqui a ver, eles existem, só que estão neste momento pintados de rosa e branco. Sim. Aquele maior é o antigo... Aquele maior começou por ser o Hotel Miradouro, do tempo de Norton de Matos, mas a partir de 1957 passou a ser a PIDE-DGS. Aliás, há fotografias, não é esta, mas há fotografias que têm uma bandeira portuguesa.
Posteriormente veio a ser a DISA, depois a DEFA, agora é um departamento de imprensa do Palácio do Governo. E, tanto quanto eu, até ao ano passado, não se podia circular dele para cima. Quando eu lá estive há 2 meses, já nem se pode circular a partir daquela ponta ali ao pé da fortaleza. Há ali guardas e cancelas. Mas desde que eu publiquei o vídeo, já várias pessoas me têm dito que, enfim, isso é uma coisa que hoje em dia é estranho. Não se poder circular em certas zonas da cidade, mesmo que sejam perto dos órgãos de soberania. É a única coisa que eu tenho pena. Fora isso, a Cidade Alta não mudou muito, comparando com outras localidades, com outros bairros de Luanda. E é desejável que não, porque eu penso que é um bairro histórico. Sim. É aqui que Luanda, pelo menos a Luanda política, começa na Cidade Alta. A Luanda comercial começa na Baixa. Ok. Sim, senhora. Lá está, é a mãe e as suas variações e mudanças. Mas falou também agora, Alberto, do programa que tem no YouTube, que é o Lembra-te Angola. Que temas é que costuma debater aí? Eu tive, inclusive, em tempos a ver um dos vídeos. Logo que o programa começou, eu fui convidado para vir aqui. Foi a última vez que aqui estive. Sim. Foi a falar de Lembra-te Angola. Entretanto, já muitos foram feitos, não é? Os vídeos... É semanal o programa? É semanal, eu faço com o meu filho e com uma colaboradora nossa. São tudo o que seja temas relacionados com a história de Angola. Não temos... Um cronograma específico? Não temos, muitas vezes eu sigo sugestões que os meus subscritores, porque um programa de YouTube tem a questão da interação, não é? Como vê, já são neste momento, creio que são 130 programas, desde o início do ano 2021, portanto. São os mais variados temas. Normalmente feitos em estúdio, o estúdio é a minha biblioteca, mas em 2 viagens que fiz a Angola já tive a oportunidade de fazer vídeos in loco, com um amigo, que era um amigo português que lá vive e que era um espectador, o Ricardo Martins, um jovem de 30 anos que... enfim, economista que lá vive, mas que é um entusiasta, e quando eu lá chego, agora fomos à Cidade Alta, mas em novembro passado fomos a Cambamba, fomos a Massangano, e portanto são os vídeos in loco que tenho feito. Tenho pena de fazer poucos vídeos no próprio local histórico, isso gostaria de fazer mais. Tem que ir a Angola de novo. Tem que ir a Angola. Temos aqui também um spoiler, ou... Alguém sugeriu que vem aí a 4ª edição então do livro Histórias de Angola, um livro muito bem recebido e que criou um grande impacto também na vida dos leitores. Já está confirmado que vem a 4ª edição. Vai ter outra capa, não sei qual é, mas não será esta. Okay. De qualquer forma, esta, pelo menos esta, não a capa em si, mas o jogo de xadrez Kikongo, que deu origem a ela e que eu em tempos comprei no mercado de Benfica. O jogo de xadrez... Que agora já nem é mercado de Benfica. Agora não, agora está no Morro dos Viados. Sim. Entre o Morro da Cruz e o Morro dos Viados. Eu estive lá agora em março, fui comprar artesanato, por acaso. Pois, numa praia onde eu fiz praia em criança. Sim. Olha, cá está, aquela fotografia tirada pelo meu pai, que é a capa do livro, foi tirada numa manhãzinha, domingo, antes de irmos para o Morro dos Viados. Sim, senhora. Mas aquilo está bonito, está bonito, sim, está bem organizado também. Mas é muito pequeno. É muito mais pequeno, comparado com o outro, é muito mais pequeno. Eu comprei este jogo de Kikon, que está em minha casa. Ele tem sido utilizado no curso de livro História de Angola, que eu faço na UCLA, o cartaz. Pronto, o cartaz, sim. Quanto à próxima capa, eu não sei ainda dizer qual é, mas vai haver uma reedição. Será que o Alberto vai visitar o álbum de fotografias novamente? Nunca se sabe. As fotografias são uma fonte de memória, ou de organização de memória, como qualquer outra. A gente são importantes, mas nós temos que olhar para elas, sejam elas no álbum, e agora há álbuns digitais, sim, mas seja o álbum de papel com cantinhos, seja os álbuns digitais, as fotografias são fontes de memória, mas agora nós temos que as interpretar, porque a memória não está só nelas. A memória não está só nelas. E a gente olha para uma fotografia, esta tirada pelo meu pai, a meu ver, é um excelente exemplo. Que ela tem a continuidade aqui atrás. E na continuidade dá para ver a Praia do Bispo, e dá para ver edifícios que também já têm a sua
também já têm a sua Já sofreram alterações. Não sofreram, estão lá, mas têm a sua história. Sim. Por exemplo, um colégio de uma senhora bastante conhecida, chamada Berta Gandra de Oliveira, que eu tive nesse colégio apenas um dia, depois fugi dele. Minha mãe pôs-me noutro. Mas essa senhora, que me metia medo quando eu era miúdo, era uma senhora de cabelo branco desgrenhado, ela teve... Muita gente frequentou esse colégio. O Viriata Cruz, por exemplo, Sim. fez a instrução primária nesse colégio. Não? E está aí o edifício do colégio. Não? As senhoras dos colégios nunca foram muito bem vistas e interpretadas, mas elas também faziam por merecer este... Era o estilo, era a diretora, mas era aquele estilo de professora à moda antiga. Sim, sim. É como aquela diretora do filme... como é que era? Aquela menina que tinha poderes? Mas pronto. Mas o então colégio vê-se na contracapa. Sim. O edifício do colégio. Que, aliás, só não se vê... Há um edifício que é importantíssimo e histórico, que vem do século XIX, que é hoje Embaixada Britânica e residência do embaixador, mas que foi consulado britânico em Luanda desde 1840, aproximadamente, desde o Bildo de Paulo. Eu falo disso num dos vídeos e também na história de Angola. E que era onde os ingleses tinham um óculo que dava para espiar quem é que embarcava escravos às escondidas na Baía de Luanda. Portanto, é a Embaixada Britânica. Sim. Não dá para ver nesta fotografia, porque, estranhamente, eu devia ser muito pequeno quando meu pai tirou esta fotografia. Não, mas é que eu lembro-me disto já mais crescido. Sim. Porque está tapada com as árvores. Eu já vi o consulado britânico sem tantas árvores em frente. Daqui não dá para ver que ela está tapada. Mas, está tapada. Mas dá, isto na contracapa, não na capa, na contracapa. Mas dá para ver o colégio da professora Berta. O colégio em que o Alberto esteve apenas um dia. É verdade. Alberto, vamos aguardar então o lançamento agora da 4ª edição do livro Histórias de Angola. Foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco. Obrigado. Relembrar as pessoas que já podem adquirir Sim, ele vai ser lançado. Ele já foi lançado na semana passada na UCLA, mas eu julgo que ainda podem ser adquiridos exemplares em Lisboa, mas em Luanda e em Angola, aí sim, o livro está a ser bem distribuído pelo Cédric de Carvalho. Ok. E pela Livro. Muito obrigada, Alberto. Foi um prazer enorme. Obrigado. Vamos continuar a acompanhá-lo pelos seus livros, pelas suas obras e também pelo YouTube, onde passa muita informação também sobre Angola. Obrigada, foi um prazer enorme. Estamos juntos, como se costuma dizer. Estamos juntos, obrigada.